Pai, nós colocamos agora o momento da palavra nas Tuas mãos. Nós estamos falando sobre o Teu Filho, que é o caminho, verdade e vida que nos leva até Ti. Abre os nossos olhos e ouvidos para a Tua palavra, que todo mal caia das nossas vidas, todo o espírito de incredulidade caia, e que o Teu Santo Espírito venha confirmar e venha frutificar essa palavra, para dar fruto de 30, 60 e 100 por um, e para que nós venhamos viver a realidade daquilo que o Teu Filho preparou para nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou falar hoje sobre, nós falamos essas semanas sobre Jesus, carpinteiro e Cristo, o sim e o não de Jesus na oração do Pai, na oração com o Pai. E agora nós vamos falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do homem. As outras mensagens você pode acompanhar no WhatsApp, está no YouTube, está no canal Evangelho Vivo. Qualquer coisa é só você me mandar um WhatsApp que eu mando o link. Mas nós vamos falar sobre Jesus, Filho de Deus e Filho do homem. Antes de Jesus, ninguém se auto-intitulava Filho de Deus. Ninguém falava assim, eu sou filho, eu sou uma filha de Deus. As únicas pessoas que faziam isso, geralmente eram reis, eram os faraós, eram os imperadores romanos, ou outros imperadores, que se intitulavam filhos dos deuses, para que o povo os adorasse, porque eles tinham muito poder, muita glória, e então eles se intitulavam filhos e filhas dos deuses. Mas depois de Jesus Cristo, principalmente nosso país, que é cristão, em sua maioria, e todos os países que têm influência cristã, a maioria das pessoas se autodeclaram, eu sou um filho, uma filha de Deus. Não é que todo mundo fala, eu também sou um filho, uma filha de Deus? Porque eu já ouvi essa frase, eu sou um filho, uma filha de Deus, por que eu não posso pular o carnaval? Né? E também porque a gente sabe que Deus, no princípio, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e que Jesus Cristo nos ensinou a orar, não para Deus, mas falando Pai. Sim, claro, para Deus, mas Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, Pai. Foi Jesus que nos apresentou Deus como Pai, ok? No Antigo Testamento não tinha essa visão de Deus como Pai, e nem de que o povo de Deus são filhos e filhas de Deus. E o próprio Jesus, falando de si mesmo na Bíblia, ele vai dizer sobre ele, falando ele como filho do homem, porque Jesus era ser humano, sim ou não? Sim. Ele é só um espírito que passeou aqui na terra. O que vocês acham? O próprio Jesus disse 79 vezes. Puxa, pastor, você contou cada vez? Não contei, tem um programinha que você põe lá e ele conta para você. Mas o próprio Jesus, ele disse 79 vezes que ele era filho do homem. E sabe quantas vezes ele falou que ele era filho de Deus? 5 vezes. 5 vezes só que Jesus falou que era filho de Deus, e 79 vezes ele disse que era filho do homem. 225 vezes ele falou a palavra Pai. 59 vezes a palavra meu Pai. E uma vez ele falou eu e o Pai somos um. E 3 vezes ele falou eu sou, no sentido de que ele é Deus. Agora nós vamos ler o texto de Mateus 26. Você está com a sua Bíblia aberta? Mateus 26, vamos ler os versículos 63 e 64. E diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por que Jesus Cristo falou cerca de 16 vezes mais o termo Filho do homem
e não Filho de Deus. Ele falou só 5 vezes. Aqui, o próprio sumo sacerdote, que era a representação máxima vamos dizer, dos judeus, da igreja dos judeus, né? Vamos dizer assim, só para a gente entender, né? Como se fosse o papa deles, o sumo sacerdote, ok? Estava frente a frente com Jesus. Jesus estava sendo acusado pelas pessoas, estava preso diante dali do Sinédrio, e aí Jesus ficou calado e não se defendeu. E agora o sumo sacerdote então jurou, porque era uma forma então agora dele responder. Jesus não poderia ficar calado, porque ele jurou em nome do Deus vivo para que Jesus respondesse e dissesse se ele era realmente o Filho de Deus. E aí Jesus responde: você falou, mas você verá o Filho do Homem. Até ali na resposta, ele não disse eu sou o Filho de Deus, mas você que disse, e eu sou o Filho do Homem. Por que Jesus, mesmo o Pai tendo falado, e nós sabemos que no batismo de Jesus, e quando Jesus estava orando, no Monte da Transfiguração, o Pai falou dos céus 2 vezes: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O próprio Pai falou em 2 episódios diferentes que Jesus era o seu Filho. Por que Jesus então, em todas as suas palavras, ele só vai falar 5 vezes que é Filho de Deus e 79 vezes que ele é Filho do Homem? Porque ele é Filho do Homem mesmo. Sim, isso mesmo. Porque Jesus sempre foi Filho de Deus, Jesus sempre existiu, mas para que ele completasse a sua missão, ele precisava ser um ser humano como eu e você. E porque também, quando Jesus fala que ele é Filho de Deus, ele está dizendo, no contexto judaico, a gente não vai entender isso, mas lá em Daniel 7, 13 e 14, quando está falando do Messias, está falando que o Messias viria. Ele responde aquilo que ele falou para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entendeu o que ele estava falando. Está escrito assim, lá em Daniel 7, 13 e 14: e eu estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um homem como o Filho do Homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até a ele. Olha só, Jesus está falando de um texto que Daniel estava dizendo que um dia então o Messias, o Cristo, viria nos céus com sua glória. E daí no 14 diz: foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para todos os povos, línguas e nações, de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Sim, ele disse isso porque isso mostrava para aquele povo dele que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Mas ele disse também que era o Filho do Homem, porque Jesus disse em João 5,27 que o Filho do Homem tinha autoridade para julgar. Jesus também disse que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Olha, Jesus disse isso porque ele estava dizendo que ele era o Messias, que ele tinha autoridade para julgar e para declarar o perdão dos pecados, porque ele diz para aquele homem que traz numa maca pelos seus 4 amigos: seus pecados estão perdoados. E aí dizem para ele: mas quem é? Você é homem, e como que você pode dizer que um homem tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus que pode perdoar. Sim, ele diz: eu sou o Filho do Homem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua maca e anda? E aquele homem então, ouvindo a palavra de Jesus, Jesus fala: levanta, toma a tua maca, vá para a tua casa, anda. E ele faz isso, porque Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar pecados, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, amém? Ele se fez pecado por mim e por você como ser humano, e por isso ele precisava ser um ser humano, também porque ele precisava se identificar comigo e com você. E sabe aonde que ele mostrou que ele se identificou? Não só quando ele se tornou carne, e se tornou um ser humano como eu e você, e ele teve que aprender a falar. Imagina o Todo-Poderoso aprendendo a falar. Ele tinha que mamar. Se a sua mãe não desse ele de mamar, ele iria morrer. Se o pai dele não tivesse fugido com ele para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, ele teria morrido,
porque ele poderia ser morto como ele foi morto na cruz, porque ele é um ser humano como eu e como você, como ele deve ter caído quando ele estava aprendendo a andar, e talvez um dia sua mãe se desesperou e falou: meu filho, como seu filho e sua filha já caiu, minha filha toma cada tombo que eu falo assim, agora já foi, já era, e quando eu vejo ela levanta, está tudo bem. Mas ele era o filho de Deus, imagina a responsabilidade sobre Maria e sobre José, quando ele caía. Mas ele se tornou ser humano, e ele é filho do homem, porque ele quer se identificar comigo, com você. E quando ele foi para ser batizado, olha só, João Batista estava fazendo o batismo de arrependimento de pecados. Se é um batismo de arrependimento de pecados, se é um batismo de perdão dos pecados, quem você acha que vai ser batizado por João Batista? Pessoa certinha ou pessoa que está meio torta? Pessoa que está meio lá nem cá, que nem o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Ou aquele que está firme? Quem você acha que foi lá para ser batizado? Foi João Batista? Jesus foi lá, mas as pessoas que estavam erradas, que iam lá. E aí Jesus chegou lá, e aí João Batista falou: pô, eu não vou te batizar, meu. Isso é na Nova Tradução TGV, tá? Não está assim na sua Bíblia, ok? João Batista falou meio assim para Jesus: oh, meu, eu estou batizando só pecador, e você que é um santo, o único que não pecou aqui, você vem para ser batizado, eu preciso ser batizado por ti, e você vem para mim, você está louco, eu não vou te batizar, esse batismo é para perdão de pecado. Mas Jesus, ele diz assim: mas olha, agora nos convém cumprir toda a justiça, porque Jesus, quando está sendo batizado ali, meu irmão, presta atenção, ele está começando o seu ministério, e ele está mostrando que o seu ministério é um ministério de remoção, de perdão dos pecados, porque ele vai se identificar com o meu e o seu pecado, porque ele morreu pelo nosso pecado. Ele está se identificando de tal forma com a nossa humanidade, com aquilo que é o pior da humanidade, o pecado, porque nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Você acha que Deus quer que alguém morra? Outro dia eu fui fazer uma visita a um senhor que sofreu AVC, e aí ele me falou que também perdeu uma filha com 18 anos, e ele falou: mas por quê? Eu sou ruim, Deus não gosta de mim, Jesus não gosta de mim, por quê? Eu falei: você acha que Deus gostou que a sua filha morreu, que você sofresse AVC? Ele não te fez nem para morrer, a sua filha para morrer, nem você, e nem para você ficar doente, mas é uma consequência do pecado. Todos nós um dia nós sabemos que nós vamos morrer. Então Jesus, ele vai dizer lá em Lucas 12:50: tenho porém o batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto mais me angustio que esse se realize. Qual que é o batismo que ele está falando? Ele já tinha sido batizado nas águas, já tinha sido batizado pelo Espírito, mas ele tinha que ser batizado na sua morte. E ali, quando ele foi batizado na cruz, na nossa morte, ele se identificou comigo e com você. Ele tomou sobre si os nossos pecados, porque ele era filho do homem, e como filho do homem ele tinha autoridade, e ele tem autoridade para julgar e para perdoar, porque ele encarnou isso, ele viveu isso, ele entregou tudo o que ele tinha para isso, por causa de mim e de você. Ele se identificou conosco até o ponto de ir lá no jardim do Getsemane. Ele está angustiado, está triste. Quantos de nós às vezes estamos tristes, angustiados, mesmo dentro da igreja? Ele estava tão triste, tão angustiado, a ponto de morrer. E quantos de nós às vezes não sentimos na nossa vida essa falta de vida e talvez essa vontade de não viver mais? Ele se identificou comigo, com você, com todas as mazelas. Ele teve fome, ele teve sede, ele não tinha dinheiro nem para pagar o imposto. Quantas vezes ele não tem dinheiro? Ele teve que mandar Pedro pescar um peixe para pegar o dinheiro para ele, para Pedro, para pagar o imposto do templo, quando vieram cobrar ele. Ele não tinha dinheiro nem para entrar com o jumentinho. Ele falou: vai lá e pega o jumento, vai em tal lugar e pega lá o jumento.
Ele não tinha dinheiro nem para alugar o cenáculo. Ele falou: vai lá em tal lugar e prepara, que vai ter um lugar tal, do jeito tal, e aí vai ser o lugar que vocês vão preparar a ceia. Porque ele se identificou comigo e com você. Ele se identificou a ponto de se entregar na cruz, por mim e por você, porque ele era filho do homem. Amém? Mas ao mesmo tempo ele também era filho de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 1:3 que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você pode ver Deus? Aí Filipe falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus falou: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como que você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Porque ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. A palavra usada para a expressão exata, sabe quando você está digitando alguma coisa no computador e imprime? Vai lá, dá Ctrl P, não é Ctrl P? Não, para imprimir, Ctrl P você imprime, dependendo do computador. No meu é Command P, você imprime. E aí imprime aquilo que você estava escrevendo. Jesus é a impressão exata de Deus. Ele nos revelou o Pai. João vai dizer que nós vimos a glória do Pai em quem? Jesus. E esse Jesus é a expressão do Pai tão exata como Filho de Deus, que na vida comum dele, como nós falamos na primeira série, como carpinteiro, na sua vida comum, até os 30 anos, ele agradou o Pai falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E no seu ministério, quando ele estava orando, esse é meu filho amado, quando ele estava orando, porque ele agradou o Pai. Mas além de tudo, a Bíblia vai nos dizer, abre lá agora, em 1 Coríntios 15, Coríntios 15, a partir do 45. Quem achar, passa a cola da página. Está aqui no telão também. 897. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Jesus sempre foi o Filho de Deus. E quando ele se tornou um ser humano como eu e como você, ele se conectou comigo e com você. Porque a Bíblia diz, e Jesus vai dizer para Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por... O que Jesus está dizendo para mim e para você? Agora vocês podem ser novamente a imagem do Pai. Antes vocês não conseguiam. Antes vocês não iam se arrepender. Antes vocês não iriam conseguir perdoar. Antes vocês não iriam conseguir parar de mentir. Antes vocês não iriam conseguir parar de se prostituir. Antes vocês não iriam conseguir parar de falar mal dos outros. Antes vocês não vão conseguir ficar... vão continuar sendo avarentos. Vão continuar amando o dinheiro. Antes vocês vão ser vingativos. Antes vocês vão querer matar uns aos outros. Porque vocês trazem a imagem do terreno, do primeiro Adão. E todos nós somos filhos e filhas de Adão. E trazemos a imagem desse que trouxe morte. Mas agora, pela fé em Jesus Cristo,
Preste atenção, porque Ele se identificou comigo e com você, e Ele nos conectou com o Pai, com Ele, com o Espírito Santo. Agora eu e você podemos trazer a imagem do celestial, daquele que o Pai disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, porque Ele se tornou ser humano, porque Ele se batizou, meu irmão, minha irmã, nas águas, mas também se batizou, meu irmão, minha irmã, na cruz, pelos nossos pecados. As duas coisas que Ele fez, tanto quando Ele foi batizado nas águas, quando Ele foi batizado ali, que eu digo, na cruz, morrendo pelo nosso pecado. Ele se linkou comigo e com você, Ele se conectou comigo e com você, para que agora eu e você venhamos escolher ou a vida ou a morte, ou seguirmos o exemplo de Adão, ou seguimos o exemplo agora de Jesus Cristo, de imagem de Deus, de filhos de Deus. Antigamente ninguém poderia dizer que era filho de Deus, e agora nós podemos falar que somos filhos e filhas de Deus, porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Eu e você, que recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, não é uma religião, não é uma placa de igreja, mas é Jesus Cristo no coração, como único Senhor e Salvador, porque se confessarmos com a boca e crermos com o coração, seremos salvos, e Deus vai restaurar a sua imagem em mim e em você, a imagem que estava deturpada, que estava perdida pelo pecado, pela imagem de Adão que nós temos. Agora nós não temos mais desculpas para ficar jogando toda a culpa em Adão e Eva, porque agora nós podemos trazer a imagem de Jesus Cristo, acesso ilimitado, podemos estar conectado em todo lugar. Não é que nem seu celular que não pega, você paga esse plano de internet e não pega, e daí quando você está baixando aquele negócio, fala assim: ó, seu plano, sua assinatura acabou, e agora vai diminuir a sua velocidade, e aí você fica pé da vida. Não é isso. Agora eu e você, porque Jesus é Filho de Deus e Filho do homem, nós podemos trazer a imagem desse Filho de Deus, Jesus Cristo, em mim e em você. E aí você vai poder perdoar. Sabe aquela pessoa que você não perdoou? Você consegue perdoar. Você consegue, eu consigo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque Jesus, qual foi a primeira oração de Jesus na cruz? Fala assim, fala: eu não consigo perdoar. Fala para mim. Fala, eu não consigo perdoar. Fala. Mas qual foi a primeira frase de Jesus na cruz? Pai, o quê? Porque eles não sabem o que? Você consegue perdoar, eu consigo, porque nós temos a imagem daquele que foi crucificado. Você vai falar assim: mas eu não sei orar. Como que você não consegue orar? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus vivia dizendo para lá e para cá: pai para cá, pai para lá, pai para cá, pai para lá. Quando orar, fala: Pai, eu sei sempre que tu me ouves, então para que esse povo creia que tu me enviaste, Lázaro, venha para fora. Sabe por que Jesus falou: Lázaro, venha para fora? Porque ele estava numa região de cemitério, e se ele falasse: ó, venha para fora, ia ressuscitar todo mundo, aí ia colocar ele como rei, e aí não ia dar certo. Ele falou: não, vou ressuscitar só um. Essa mesma graça e mesmo poder está sobre mim e sobre você, para trazer vida onde tem morte, por causa do que Jesus Cristo fez, unicamente porque Jesus Cristo fez. Pode ser a sua primeira vez aqui, pode ser que você já vem há muito tempo, ou que você estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus quer restaurar a imagem dele em você, porque você é um filho e uma filha. Você não precisa provar nada que você é pelo que você vai fazer, ou pelo que você já fez, ou pelo que você quer fazer. Nada vai mudar o fato que você é um filho e uma filha. E para um pai, a minha filha basta ser filha para eu amar ela. Ela não precisa fazer nada. Ela não precisa dançar bem balé. Ela não precisa ser a primeira na escola. Ela não precisa ser a primeira a falar, a primeira a andar, a primeira a nadar. Não precisa, porque ela é minha filha. Eu amo ela simplesmente porque ela é minha filha. E a outra filha que vai chegar,
E por isso já entrei no curso de jiu-jitsu, já fiz a matrícula no curso de tiro ao alvo. Vou viajar para os Estados Unidos, comprar umas armas lá, porque lá é mais fácil comprar. Compro umas armas, já volto para cá, mas já ir treinando até ter uns 14. Quantos anos faz aí? Que já são. Quantos anos começa a dar problema? Uns 12? Uns 12? Então até lá eu já estou bem. Mas ó, eu que sou mal sem amar minha filha, e você e eu, todos nós, quanto mais o Pai, Ele te ama pelo que você é. E nessa noite você precisa aceitar quem você é, e pela fé em Jesus Cristo, Deus quer restaurar a sua imagem em você. Amém? E eu quero orar com você. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu gostaria de perguntar primeiro: tem alguém aqui? Eu quero que você feche seus olhos. Esquece o outro, ok? Se Deus colocar no seu coração, faça. Ok? Tem alguém aqui que se sente, fala assim: eu não sou digno mais de ser filho. Ou, puxa, eu não sei, será que eu sou filho mesmo de Deus? Tantas coisas acontecem, tantos problemas. Olha, mais problema que Jesus teve, você não teve. Alguém aqui foi crucificado, esbofeteado, escarnecido, cuspido, colocado seminu na frente de um monte de pessoa? Alguém aqui? Então, meu irmão, minha irmã, a gente não tem mais problema que Jesus teve. E por isso eu quero chamar você para vir aqui à frente. Você que sente que não sei mais se eu sou filho, filha de Deus, eu quero orar por você. Tem alguém que gostaria de vir aqui na frente? Eu quero orar especificamente por você. Eu vou orar por todo mundo, mas às vezes tem alguém que está no seu coração, está pesado. Amém. Glória a Deus. Então eu vou orar por você. Vamos orar para o Pai. Vamos orar. Pai, nessa noite, porque Jesus Cristo é Filho de Deus e Filho do homem, porque Ele recebeu a sua autoridade ao encarnar, ao se tornar carne em Maria, e agora tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele reconquistou essa autoridade ao morrer na cruz, ao pagar pelos nossos pecados, ao resgatar todos os seres humanos para Ti, ó Deus, como filhos e filhas. Eu estou aqui orando por cada irmão, pela minha vida, pela vida da minha família, Pai. Quantas vezes nós não estamos tristes? Quantas vezes nós não escolhemos o caminho da morte como Adão? Quantas vezes nós não preferimos a carne e preferimos, ó Deus, o que um filho e uma filha não faria? Mas nós estamos aqui porque o Senhor continua nos chamando, porque o Senhor não está aqui para apontar o dedo, mas o Senhor está aqui para abraçar, para beijar, para dar um anel, para colocar um calçado, para nos dar novas vestes. Pai, vem restaurar as nossas vidas, a Tua imagem. Vem nos tirar de toda a mentira de Satanás, toda a mentira que nós mesmos criamos, ou que o mundo, e que nós rotulamos sobre nós. E por causa unicamente da fé em Jesus Cristo e da obra de Jesus, pelo sangue de Cristo e pelo Teu Espírito que agora o Senhor envia para nós, restaura a Tua imagem, não só agora no domingo à noite, mas amanhã, na segunda-feira chamada por esse mundo, segunda-feira brava, segunda-feira que vamos trabalhar, segunda-feira, ó Deus, que outros vão estudar, outros vão ficar em casa, mas vem restaurar a Sua imagem em nós todo o tempo, para que o mundo olhe para nós e creia que Tu enviaste o Teu Filho, e que não mais vivamos, mas Cristo vive em nós. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, abençoando e pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar.